Olá, aluno e aluna do curso Estratégias para Empreender com Sucesso. Seja bem-vindo ao módulo 2 desse curso. E o tema do módulo é Efeito Coronavírus nos Negócios. A gente vai entender nesse módulo tudo o que aconteceu e todo e qualquer efeito que o coronavírus, que a pandemia trouxe para os nossos negócios. Vamos lá? Então, o primeiro ponto é efeito global. O que é esse efeito global? Sabemos que a pandemia, como o próprio nome diz, foi algo global, atingiu todos, praticamente todos os países do mundo, e isso trouxe consequências para todos os países. Não foi diferente no nosso Brasil, na nossa cidade, no nosso estado, em Parnamirim, na nossa cidade. Então, existe um efeito do coronavírus nos nossos negócios. A gente vai entender agora o que é esse efeito. Então vamos lá. A gente tem dois pontos importantíssimos. Temos o coronavírus e temos o coronacrise, tá? São duas vertentes em que o coronavírus, em que a pandemia tem influência e gerou efeitos. O primeiro coronavírus afetou a saúde, afetou também o setor público, o governo como órgão combatente desse vírus. Então, o coronavírus é uma crise sanitária, uma crise de saúde, gerou essa crise de saúde. E o coronacrise é o que eu chamo do efeito do coronavírus na economia. Você deve ter ouvido muito isso, né? Vamos cuidar da saúde, vamos cuidar da economia, porque não teve como não sofrer esse abalo na economia, não teve como não atingir os nossos negócios, né? Houve fechamento, houve lockdown, houve redução de fluxo e tudo isso gerou uma crise econômica, gerou uma crise em nossos negócios. E além dessa crise econômica, gerou também uma crise comportamental, emocional. Então muitas pessoas foram emocionalmente afetadas e isso é importante que você entenda. Então a gente tem dois grandes vilões, né? Dois grandes efeitos desse vírus, que é o coronavírus na nossa saúde, no setor público, e o coronacrise na nossa economia e no nosso comportamento humano. E eis que surgiu uma palavrinha chamada novo normal. Você já deve ter ouvido falar muito nisso, né? E no novo normal, agora vamos viver um novo normal, um novo normal, um novo normal. E você deve ter se perguntado, certo, mas o que exatamente é esse novo normal? Pelo amor de Deus, alguém me explica. Eu vou te explicar o que é esse novo normal, tá? Então, o novo normal, ele é alguns comportamentos, né? Como eu falei, alguns comportamentos, algumas mudanças mercadológicas, mudança no comportamento humano, mudanças na rotina dos seres humanos, mudança na nossa comunidade local, na nossa cidade, no nosso município. E essas mudanças eu defini aqui, eu sintetizei elas, né? Claro que cada lugar tem sua cultura bem específica, mas eu separei aqui algumas características desse novo normal na nossa realidade, no nosso município de Parnamirim, no nosso estado do Rio Grande do Norte, no nosso Nordeste Brasil, né? Então, o novo normal, ele gerou alguns novos comportamentos. Que são esses novos comportamentos? O primeiro é prevenir e planejar. Então nós, consumidores, passamos a nos planejar mais. Nós, empresários, empreendedores, passamos a nos prevenir e planejar mais. A gente viu, a pandemia nos mostrou que não dá para viver sem um plano, não dá para pensar as coisas, não dá para não ter um calendário, não dá para prever
não dá para andar sem um plano A, sem um plano B, porque aqueles que não tinham plano, aqueles que não estavam bem organizados com suas previsões, com seus planejamentos, sofreram muito mais com a pandemia. Então, o ser humano entendeu que é necessário se prevenir e que é necessário se planejar. Quem não passou a fazer, por exemplo, uma reserva de emergência? Quem não passou a ter um dinheirinho guardado, com medo do que pode acontecer no futuro, ou como uma forma de ter exatamente essa segurança aí, caso ocorra, gere alguma mudança? Enfim, a pandemia, o novo normal, trouxe esse perfil de comportamento mais prevenido e mais planejado. Então, o seu cliente está mais prevenido e mais planejado. O segundo ponto é que as conexões afetivas cresceram durante a pandemia. O que significa isso, Tatiane? Vou te falar. Empresas que contribuíram com o combate do coronavírus, empresas que ajudaram, empresas que se posicionaram de maneira humana, com responsabilidade social, empresas que se colocaram à disposição dos governos ou da população para ajudarem nessa pandemia, cresceram em prestígio e em faturamento. Então a gente teve diversos casos, né? Diversas empresas que doaram álcool gel, doaram máscaras, que disponibilizaram, por exemplo, um avião para pegar as vacinas, que ajudaram, doaram respiradores ao sistema de saúde. Então essas empresas ganharam o coração, vamos dizer assim, da população e dos clientes. E nós, durante todo esse tempo de pandemia, ficamos de certa forma mais sensíveis e passamos então a nos conectar com empresas e negócios que realmente fazem sentido, que têm um propósito, que oferece alguma coisa além de produto ou serviço, mas oferece alguma vantagem, algum benefício, algum ponto positivo para a sociedade em geral. Então pensa nisso, interioriza isso e olha para o teu negócio. Será que teu negócio tem gerado conexões afetivas com o seu público-alvo? Será que você é uma empresa que contribui na responsabilidade social, que ajudou, que somou durante a pandemia? Outro ponto, consumo consciente. Isso é muito importante para você que é empreendedor entender que nesse novo normal a gente se tornou mais consciente. Sabe aquela história do essencial? Pronto, esse conceito, esse modo de pensar, essa mentalidade ficou muito cravada, ficou muito real na vida de todos os brasileiros, de toda a população do mundo. Mas vamos falar de Brasil, vamos falar do nosso Nordeste, do nosso local. Isso ficou muito forte. Então eu estou mais consciente, eu penso, será que eu realmente preciso disso? Será que isso realmente vai durar? Será que isso realmente tem qualidade? Será que é isso que eu preciso nesse momento? Será que isso é a minha prioridade? Então o consumidor ele ficou mais consciente, tendo em vista que a gente está vivendo um momento em que a gente não consegue prever tanto o que vai acontecer. Eu passo então a utilizar meu dinheiro de forma mais consciente. Então eu passo a consumir de forma mais consciente. Aí vem a questão da eliminação de desperdícios, de excessos, né? De impulso, as compras por impulso. Então o seu consumidor ele está mais consciente. Outro ponto desse novo normal, uma característica bastante forte, são as compras online. Houve um tempo, né, que a gente viveu um lockdown, a gente não poderia sair de casa. Muitas das empresas, muitos segmentos, né, principalmente aqueles segmentos que não são considerados essenciais, não puderam abrir. Passaram 5, 6 meses com suas empresas fechadas e foram obrigados a atender através de alguma plataforma online, através de delivery.
Então, o crescimento, a compra online já era uma realidade antes da pandemia. Agora, com a pandemia, no pós-pandemia, é quase que uma obrigação da sua empresa estar no online. O seu cliente, ele está mais digital, ele está comprando de forma online muito mais. As compras online cresceram 86%. Então, é algo que você precisa entender, é uma realidade. Por mais que as coisas voltem ao normal, esse é o nosso novo normal. O cliente, por exemplo, que pagou uma conta via aplicativo, ele não vai mais enfrentar uma fila para pagar essa compra. O cliente que pediu uma comida via aplicativo vai repensar em ir para um estabelecimento físico, esperar ali dentro de um salão para que seja atendido. Então, essas mudanças, esses comportamentos já são uma realidade e fazem parte desse novo normal. Outro ponto também desse novo normal é que agora a gente prioriza mais a nossa saúde. A gente entendeu o quanto esse vírus é violento para quem tem comorbidades, para quem tem algum tipo de debilidade, de doença. Então agora a gente vai ser mais, vamos dizer assim, mais cuidadosos com a nossa saúde. Vamos fazer exames de rotina, né? Vamos cuidar da nossa imunidade, vamos tomar mais vitaminas, vamos nos cuidar mais, nos manter hidratados. Então a nossa saúde foi priorizada. A saúde do consumidor agora está em primeiro lugar nas suas prioridades. Ele entendeu que ele precisa estar com a saúde em dia para enfrentar aí todo e qualquer obstáculo ou problema que venha a aparecer. Então, saúde priorizada. Se o seu negócio está ligado ao segmento de saúde ou gera de alguma maneira saúde para o seu cliente, essa é uma prioridade agora do consumidor. Isso é uma boa notícia para você. Valorização da casa e do lar. Por a gente passar muito tempo em casa devido ao isolamento, a gente passou a olhar de forma diferente para nossa casa. A gente passou a querer fazer melhorias, a gente passou a querer fazer as transformações, aquilo que estava pendente há muito tempo, mas como a gente passava o dia muito fora, a gente acabava deixando para depois, para um momento melhor, e a pandemia trouxe essa possibilidade de arrumar a casa, né? de pintar, de renovar, de melhorar, e tudo isso gerou uma maior valorização, um novo olhar. A gente percebeu que o lugar em que a gente está mais seguro é nas nossas casas, e isso nos deu aí um olhar mais carinhoso para esse ambiente. Então, esse ambiente de casa, esse ambiente de lá passou a ser valorizado na mente do consumidor, em nosso comportamento como consumidor. Outro ponto também é que a gente tem buscado lugares mais seguros, lugares que apresentam protocolos de segurança, lugares que não estão apresentando aglomerações. A gente tem buscado por lugares mais seguros, justamente por esse risco, né, que o vírus, a pandemia trouxe. A gente procura agora lugares mais seguros. Então a busca por segurança, a busca por lugares que cumprem os protocolos aumentaram. Se você tem um estabelecimento físico, um ponto comercial, cuide disso, esteja dentro de todos os protocolos, porque o seu cliente só vai consumir em lugares que apresentem segurança para a sua saúde, para a sua vida. Então, observa isso. Outro ponto desse novo normal é novas tecnologias, o surgimento de novas tecnologias. Quem aqui antes da pandemia conhecia, por exemplo, o aplicativo Zoom? Quem aqui já fazia reuniões por esse aplicativo? Talvez não, né? Talvez você não conhecesse esse aplicativo antes da pandemia, mas agora você tem ele instalado, agora você já participa de reuniões online através desse aplicativo. Esse aplicativo cresceu de forma absurda durante a pandemia, ao tanto que eles não conseguiram suportar o número de usuários,
tiveram que se reinovar, reinvestir para que pudesse aí acompanhar toda essa demanda que a pandemia gerou para esse negócio, para esse aplicativo. Então, novas tecnologias surgiram, né? Empresas criaram aplicativos, criaram sites, novas formas, né? O Pix, por exemplo, uma nova forma de pagamento. Então, novas tecnologias surgiram durante essa pandemia e isso faz parte desse novo normal. Coisas que deram certo, que foram criadas para facilitar a vida do ser humano, do consumidor e que foram criados, testados e validados pelo consumidor, passarão agora a ser uma realidade e fazer parte desse novo normal. Então, entenda e observe essas características do novo normal para que você possa levar e aplicar esse entendimento para o seu negócio. E aí vem esse conceito, né? Essas mudanças, essa digitalização, esse maior tempo na internet, tudo isso trouxe esse conceito de agilidade, que a gente chama de conceito ágil, né? A experiência ágil. O consumidor, o cliente está buscando uma experiência mais ágil, mais rápida. Ninguém hoje em dia quer esperar 1, 2, 3 horas dentro de uma loja, dentro de uma empresa. Isso não existe, isso não pode existir mais. Por toda uma busca do que a gente já falou aqui como característica, uma busca por segurança, isso tudo também por esse aumento da compra online, das novas tecnologias, daquela pessoa que experimentou fazer tudo pelo celular e conseguiu e teve sucesso, que não precisou de sair de casa, por exemplo, para fazer a compra do mês. Tudo isso trouxe uma agilidade, uma experiência ágil, que é um caminho sem volta. Então, o cliente que teve praticidade, agilidade, e ele não vai mais ter, vamos dizer assim, paciência para esperar as coisas de forma lenta, as coisas acontecendo com prazos longos. Então, se você trabalha com prazo, entenda esse conceito. Adeque o tempo de produção, adeque o tempo de entrega, adeque o seu atendimento a esse conceito de agilidade, porque o mundo está buscando uma experiência mais ágil, o seu cliente está buscando uma experiência mais ágil. Olhe para você como consumidor, como consumidora, você também está buscando uma experiência mais ágil, mais rápida, e isso é uma realidade. Então, conceito ágil é um efeito do coronavírus. E a força do digital, né? Não é surpresa para ninguém. A gente vai ter um módulo só para falar sobre isso, mas o digital é uma realidade, não tem mais volta. Se você ainda não está no digital, e quando eu falo de digital, tá? Não é só um site, não é ter um site. Talvez o seu cliente esteja no Instagram, por exemplo, você precisa estar lá. Talvez o seu cliente goste de ser atendido pelo WhatsApp. Você precisa ter um WhatsApp comercial, você precisa atender seu cliente no WhatsApp. Talvez seja um site, um e-commerce em que o seu cliente possa comprar a partir desse site. Talvez seja um aplicativo onde o seu cardápio, o seu catálogo de produtos possa estar. Talvez seja um cadastro no Google, onde o seu cliente vai digitar lá o nome da sua empresa e vai ter informações sobre a sua empresa. O digital é uma realidade. Eu coloquei aqui, né, uma frase que eu gosto muito e tenho usado bastante, que é: se você não é ponto .com, você é ponto fora. Então, busque adequar o seu negócio ao digital. Muitos negócios sobreviviam sem o digital antes da pandemia. Muitos, e eu conheço vários que não precisavam, vários segmentos que não precisavam do digital, né? Que viviam de forma física ou por telefone, enfim. Mas agora a gente está vivendo num tempo em que todo mundo está na internet. Todo mundo, antes de ir à sua loja, antes de ligar para o seu negócio, pesquisa na internet, pesquisa no Google, busca referências, busca as recomendações, a avaliação, busca ver fotos do seu produto, do seu serviço na internet, busca uma página
o seu posicionamento, como você tá lá no Instagram, por exemplo, para poder assim se sentir mais seguro em comprar. Então esse é o novo perfil do consumidor e que você precisa entender e precisa levar para o seu negócio. Então a força do digital. Se você não é ponto .com, você é ponto fora. E novos modelos. Quem aqui trabalhou no home office? Já é uma realidade, milhares de empresas não voltarão a ter o seu escritório ou terão modelos híbridos, né? E home office é uma realidade. Muitas empresas investiram nos funcionários no home office, enviaram computadores, mesas, cadeiras, para que aquela pessoa pudesse trabalhar de casa. Porque perceberam que o home office também é produtivo, também dá resultado, claro que se feito de uma forma profissional. Então, home office é uma realidade. E o home office, ele pode te ajudar com relação aos custos, né? O home office ele pode ser uma opção para você que não tem condições de abrir um escritório, para você que não tem condições e nem precisa às vezes de um ponto fixo, né? de um estabelecimento físico. Então o home office pode ser uma solução para você. Trabalho remoto, né? Trabalho remoto é todo trabalho feito por automatização, por internet, por computador, por plataformas digitais. E é um modelo de trabalho que você pode fazer de todo e qualquer lugar. Então, não interessa se você está no interior, na cidade, se você está em outro estado, se você está em outro país, você vai conseguir fazer aquele trabalho de forma remota, de forma online. Então esse modelo já era também uma realidade antes da pandemia, mas agora é algo que será muito difundido e será muito trabalhado. As empresas vão buscar esse trabalho remoto. E delivery e retirada em loja, tá? Isso aí vai perpetuar. Não foi só um período de isolamento, não foi só um momento em que o fluxo estava reprimido, em que as pessoas não poderiam ir na minha loja ou em que eu não poderia abrir a minha loja. Delivery e retirada em loja faz parte desse novo normal, faz parte desse novo comportamento. Lembra que eu falei do consumidor que não quer ficar muito tempo dentro da loja, dentro dos lugares, enfrentando fila? Ele vai pedir, vai passar lá só para pegar, ou ele vai ligar ou através de um aplicativo fazer o seu pedido. Então isso aí faz parte do comportamento. Então adeque o seu negócio, entenda esses novos modelos, veja como esses novos modelos podem ser úteis para você. Qual é o melhor modelo para o seu modelo de negócio, para o seu segmento de trabalho, e aplique, entenda que eles são realidades. E mais um case, né, que eu trago para vocês aqui, esse particularmente ganhou meu coração aí durante a pandemia, porque foi um trabalho incrível, né, um case da McDonald's. McDonald's já é referência, né, em posicionamento, já é referência em excelência operacional, já é uma empresa líder mundial, muito forte, mas que não poderia ser diferente, deu show durante a pandemia. Então, quem aqui pediu um McDonald's durante a pandemia? Pensa aí, o McDonald's ele também foi obrigado a fechar durante a pandemia. E imagina, não é diferente do McDonald's para você, o faturamento dele caiu bruscamente, o McDonald's também se sentiu ameaçado, desesperado. Como é que eu vou fazer? Minha empresa está fechada, meu drive-thru está fechado, minha lanchonete está fechada. Como é que eu vou fazer? Vou precisar demitir pessoas, vou me endividar, não sei. Mas o McDonald's também sofreu bastante com a pandemia. Mas a forma como ele encarou a pandemia, a forma como ele criou, a forma como ele se posicionou, tem muito a nos ensinar, tá? Então, o McDonald's ele criou duas sacadas incríveis, que foi o Mac no sofá.
você passou aí quase 5 meses em isolamento social e tem passado muito mais em modelos mais flexíveis, mas também passando mais tempo em casa. Mas durante aquele momento que foi bem crítico, quando estava todo mundo dentro de casa, o McDonald's lançou o Mac no sofá. Então, do seu sofá, você tinha a possibilidade de pedir o lanche que você quisesse através dos aplicativos, através do iFood e de todas as plataformas digitais. E o McDonald's também entendeu que existem alguns produtos dele que é algo que todos os clientes desejam ter, que amam, né? E também havia um momento em que a gente estava de certa forma ocioso, né? Principalmente no final de semana, todo mundo dentro de casa, as crianças dentro de casa. E aí o Mac lança também o Casquinha em Casa, onde você poderia comprar o kit e montar a sua própria casquinha em casa. Então ele enviava o sorvete, ele enviava a casquinha, a cobertura, e você fazia junto com seu filho, junto com a sua família, aquele sorvete, famoso sorvete casquinha do McDonald's em casa. Então, além disso, o Mac, nessa campanha do Mac no sofá, lhe deu 10 razões para você pedir seu Mac no sofá. Então ele pensou ali em 10 motivos, em 10 razões para você pedir o McDonald's e receber no sofá da sua casa, e começou a comunicar isso para os seus clientes e fazer toda a sua campanha, estratégia de marketing com base nisso. O que aconteceu? O McDonald's continuou faturando. Muitos concorrentes do McDonald's simplesmente fecharam. Esperaram aí o melhor momento para retornarem, para abrirem, para voltarem a vender. Mas o Mac não. O Mac criou estratégias para continuar faturando. E é isso que você precisa fazer. É isso que nós empreendedores precisamos fazer, pensar, sair da caixinha, criar estratégias para continuar faturando. Você deve ter pensado, ou se não pensou, eu chamo você a pensar o que é que você fará se o seu negócio for fechado hoje, impedido de funcionar amanhã. Como é que você vai continuar faturando? Você precisa ter essas respostas. Você precisa pensar nisso. É aquilo de ter o plano A e o plano B também. E o McDonald's se adaptou rapidamente às mudanças. Ele não ficou reclamando porque não poderia abrir. Ele simplesmente criou o Mac no sofá. Ele não ficou reclamando porque o consumo de sorvete caiu. Ele criou o Casquinha em Casa e enviou para sua casa para você montar. Então, isso são estratégias, tá? Isso são posicionamentos. Isso são contrapartida, reações. Ninguém pode negar que o coronavírus gerou efeitos, né? A gente está falando sobre esses efeitos. Todas as empresas sofreram, da pequena à maior, mas a forma como a gente combateu, como a gente se posicionou e como a gente reagiu a isso é que faz toda a diferença. Então o McDonald's é um exemplo para nós aí de estratégia, de reação, né? De contrapartida e de não ter simplesmente se paralisado durante esse momento difícil de crise em que todos os negócios sofreram. Então, pega essa inspiração para você e já começa a pensar aí o que é que eu posso fazer se amanhã eu não puder abrir a minha loja, ou o que é que eu posso fazer estando com a loja aberta, mas também levando comodidade, praticidade e agilidade para o meu cliente. Então a gente tem aqui um paralelo de crise e oportunidade. Você já deve ter ouvido bastante que em momentos de crise, oportunidades são lançadas, oportunidades aparecem. Isso é verdade, né? Por mais conflituoso que isso seja, isso é uma realidade. Crises trazem mudanças, crise abre lacunas, abrem espaços.
E crise gera em nós essa possibilidade de pensar diferente, de sair da caixinha, de inovar, de fazer talvez aquilo que a gente nunca fez, de pensar de uma maneira que talvez a gente nunca pensou, a gente para pensar melhor e assim tem novas oportunidades e assim é gerado novas possibilidades. Então, crises trazem sim oportunidades. E você deve ter visto ou ouvido falar de empresas que cresceram durante a pandemia. Ok, empresas que estão nesse segmento essencial, né? Ou que combateram diretamente o coronavírus. Era previsível que essas empresas crescessem. Mas eu não estou falando desse tipo de empresa, desse segmento essencial. Eu estou falando de empresas de outro segmento, de outros segmentos que cresceram durante a pandemia. Por quê? Porque entenderam qual era o comportamento do consumidor, entenderam os efeitos nos hábitos, nos comportamentos do consumidor e se adequaram, e lançaram produtos e lançaram serviços ou mudar a sua forma de fazer as coisas para atingir esses clientes, como foi o caso do McDonald's. Então, empresas cresceram e outras empresas perderam faturamento, perderam o mercado, muitas fecharam, faliram durante esse mesmo período. Também volto a destacar que existem segmentos que realmente foram bastante afetados, mais afetados do que outros segmentos, que foram e ainda estão impedidos de atuar, e isso é um fator externo em que eles não podem combater, que eles não podem controlar. Mas existem empresas de segmentos até essenciais que fecharam, que faliram, que perderam o mercado porque não se posicionaram da maneira correta, porque não ajudaram o consumidor, porque não foram úteis ao consumidor nesse período. E eu pergunto, quem é você? Quem foi você durante essa pandemia? Quem é você agora, nesse pós-pandemia, nesse momento, antes, durante e depois da pandemia? Quem é você? Qual é o seu negócio? Você está no rol das empresas que cresceram ou você está no rol das empresas que perderam? Pensa nisso. Quem é você? E a gente caminhando por fim, eu trago aqui essa frase de Albert Einstein, o famoso Einstein, que diz que é na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo. Olha que incrível, olha que forte e olha que realidade. Então, na crise é onde surgem as invenções. Na crise também a gente descobre coisas novas, novas possibilidades, novos nichos de mercado, novos produtos, novos serviços. E também é na crise que nós criamos as grandes estratégias, porque somos obrigados a mudar e a pensar. E aí ele termina essa frase dizendo que quem supera a crise, supera a si mesmo. Que bela frase, e a gente vai caminhando por fim. Nesse módulo 2 você aprendeu que a diferença do coronavírus para o coronacrise. Você aprendeu as características do novo normal. Você aprendeu sobre o conceito ágil e também a força do digital. Você aprendeu novos modelos de trabalho, conheceu o case do McDonald's e entendeu aí esse paralelo entre crise e oportunidade. E eu desde já lhe desejo uma ótima prova, é hora da avaliação, então aplique todos os conhecimentos dessa aula e acerte em todas as questões. Eu te desejo uma ótima prova e te espero no próximo módulo. Tchau, tchau!